boa tarde. Muitíssimo obrigada pela presença de todos vocês aqui. É uma honra recebê-los essa noite, ainda com um recital tão importante. Meu professor, eu não consigo falar, seja professor Eduardo. A Mônica vai apresentar agora mesmo, então não posso me adiantar, senão vai me dar uma bronca aqui. Mas o nosso objetivo hoje é, de fato, celebrar o encontro da nossa equipe. Nós podemos chamar a equipe Trânsitos Circulação. Trânsitos Circulação é uma enciclopédia sobre as relações entre Brasil e França, França-Brasil, que cobre o século XX, mas como vocês sabem, o século XX de historiador pode ser um século estendido, não é, em algum aspecto. Então nós temos a intenção de reunir artigos que cubram o período de 1880 até 1990. Ela é uma enciclopédia que se volta para as questões das artes, da política, da economia, das ciências de modo geral. Nós também estamos preocupados com os migrantes que fizeram esses trânsitos e que atravessaram o Oceano Atlântico nas duas vias, às vezes várias vezes, e assim por diante. O que nós vamos lançar hoje, eu passo para vocês o QR Code para vocês poderem acessar os seus celulares, né, se vocês puderem passar. Eu já tinha deixado ali na porta, mas uma versão miniatura para vocês acessarem. O que nós estamos lançando hoje é a primeira fase de construção dessa enciclopédia. Como se trata de um diálogo entre a produção científica e a divulgação científica, porque se trata de divulgação científica também, o próprio software, quer dizer, toda a estrutura, não é, da enciclopédia, ela é pensada em função dos nossos problemas, das nossas questões e da própria construção dos verbetes. Daí a demora, não é? E daí a razão pela qual nós estamos lançando hoje um protótipo. Esse protótipo já tem mais de 100 artigos e a partir daí, não é, dessa primeira fase de construção e de divulgação, então muitíssimo obrigada por estarem aqui novamente, existirá agora uma nova fase do projeto, que é o aprimoramento até a consolidação dessa enciclopédia. Se alguma coisa vocês fizeram, ótimo, é isso? Então agora eu passo a palavra para a minha companheira de luta, a Mônica Schum. Então, essa primeira leva de artigos, a enciclopédia evolutiva, ela vai continuar, mas nessa primeira etapa que a gente está pela primeira vez lançando a público, agora a enciclopédia é pública, vocês podem acessar com esse link, a gente vai agora começar a fazer um processo de divulgação, e a gente espera ter muito retorno sobre isso. Vocês vão ver que tem já um e-mail para vocês se comunicarem com a gente espera ter bastante retorno. Nessa primeira leva, são quase 110 verbetes que pegam áreas muito variadas. As artes, plásticas, literatura, mas também as ciências de vários tipos, tanto pessoas quanto algumas obras, quanto encontros, convênios, congressos, grupos, coletivos, e pega também o que a Marisa falou no final, que é o meu xodó, que são os imigrantes anônimos, que os nomes interessam muito menos porque eles não têm prestígio do que os trânsitos, os percursos, e a gente vai então assim mapeando e abrindo e desdobrando todos esses trânsitos nos dois sentidos, na virada do século, na Belle Époque, no entreguerras, no período do intervalo democrático, no período da ditadura, e na França, período colonial, período da descolonização, enfim, todos esses trânsitos que foram trazendo e levando gente em contextos diferenciados dos dois países. Então aqui eu agradeço os membros da equipe e verbetistas que estão presentes,
e peço a vocês que continuem colaborando, que continuem pensando em ideias, que continuem lembrando dos amigos, dos companheiros, dos colegas que podem colaborar com a gente, porque agora a gente vai entrar numa segunda fase de crescimento da enciclopédia. Obrigada. Críticas, ideias, né, sugestões também relacionadas à construção da enciclopédia são extremamente bem-vindas, não é? Ferramentas, tudo que vocês pensarem, ideias de verbetes também, mesmo que vocês não possam fazer, olha, eu conheço, faltou esse verbete aqui, não me comprometa a fazer, se vocês percebessem a instituição, a ideia, não é? Tudo isso também é extremamente importante. A gente espera que vocês gostem. E façam muitos elogios. Que a gente trabalhou muito. Todos nós. E agora, então, eu vou apresentar o Eduardo Monteiro, que a gente agradece imensamente, que nos deu, como dizem os franceses, essa flor de poder fazer esse recital de abertura da enciclopédia. O Eduardo Monteiro, que está aqui, que é pianista consagrado, professor titular do Departamento de Música da ECA USP, foi primeiro lugar no concurso internacional de Colônia em 1989, premiado nos concursos de Dublin em 91 e Santana em 92, já foi solista de renomadas orquestras no Brasil e no exterior, incluindo as Filarmônicas de São Petersburgo, de Moscou, de Munique e a Orquestra de Câmara de Viena. Apresentou-se em palcos como o Wigmore Hall de Londres, Grande Sala do Conservatório Tchaikovsky de Moscou, a Filarmonie de Colônia, Gasteig de Munique, Sala Verde de Milão, Parque do Château Florent de la Roque d'Anteron, Liceu de Barcelona, Auditório Nacional de Madrid, entre tantos outros. Estudou no Rio de Janeiro, na Itália, na França e nos Estados Unidos. Entre 2008 e 2010, integrou a Câmara Consultiva de Música do Conselho Estadual de Cultura de São Paulo. Foi diretor da Orquestra Sinfônica da USP, vice-presidente da Comissão de Atividades Acadêmicas e da Comissão Permanente de Avaliação da USP e diretor da ECA USP. Desde 2015, é curador da série de concertos e, a partir de 2022, diretor cultural da Fundação Maria Luísa Oscar Americana. E hoje ele nos dá a honra de abrir o nosso colóquio com um recital cujo programa, inventado por ele, leva o título de Brasil-França, um diálogo possível. Obrigada, Eduardo. Eu queria agradecer muito o convite, a Sandra, a Mônica, a Marisa. É um grande prazer estar aqui, colaborando então com essa iniciativa de vocês da enciclopédia. Então, a primeira conversa, aliás, eu bem contente que vocês tenham topado a ideia de fazer um recital comentado, que tradicionalmente no congresso, no encontro acadêmico, a gente esperaria uma conferência, e a gente tem aqui um formato bem diferente, que é eu vou tocar, mas vou comentar também, falar um pouco sobre as peças, contextualizar um pouco esse repertório. Então, já partindo para isso, a gente começa o programa com uma peça de Villa-Lobos, chamada Impressões Seresteiras. Eu falo muito brevemente sobre Villa-Lobos, que é um autor que dispensa mais apresentações, sem dúvida o compositor de música de concerto mais consagrado no Brasil, e não é à toa, realmente um grande gênio, um compositor com ideias muito à frente do seu tempo, muito originais, que tem uma produção muito vasta, e aí muito comum, quando você tem uma produção muito grande, ela é um pouco desigual, Pelo menos ele tem peça, é um gênio, mas tem peças que não são tão boas, ele tinha plena consciência disso, Pelo menos ele dizia assim, se você tem muitos filhos, e alguns talvez não são o que você gostaria, você vai amá-los menos por causa disso. Então ele tinha plena consciência disso, que ele tinha uma produção um pouco desigual, mas evidentemente maravilhosa, de uma qualidade, realmente digno de uma mente realmente privilegiada. Ele nasceu em 1987, então acho que está dentro do período da enciclopédia. Ele vai para Paris, fazendo um resumo muito rápido, vai para Paris em 1923. Então já com 36 anos de idade, E ele dizia que ele não foi lá para aprender, ele foi lá para mostrar a obra dele. Então, o Villa-Lobos tinha essa personalidade bastante impositiva, E evidentemente chegou em Paris
contava que tinha sido capturado pelos índios canibais, que quase fizeram um sopado com ele. Obviamente, mentira. Mas isso fazia muito sucesso na França, né? Ainda faz nos dias de hoje, né? Eu morei na França há muitos anos, né? E tinha um professor que dizia assim: a única coisa que interessa aos franceses é saber onde é que eles vão passar as férias. E tem que ser num lugar que faça sol, né? E esse lugar é exótico. Para eles, a Espanha já é exótica, ele dizia. Então, evidentemente isso é uma brincadeira, mas de fato essa coisa desse exotismo, né, coisa diferente, era muito palatável para os franceses, né? Então ele falou que bastante sucesso naquela época lá. Agora, apesar de ele ter dito que ele foi lá para mostrar as obras, não para estudar, é inegável que Villa-Lobos tem uma influência enorme, sobretudo no início das suas composições, de Debussy. Aliás, não vai ser o único, né? Então, Debussy é um autor que, aí na virada do século, que vai influenciar todos os compositores, né? De um poder, né? A expressão que Debussy traz para a música, né? As novidades que Debussy traz para a música. Isso, Villa-Lobos também sofreu bastante essa influência. Mas vou voltar a esse assunto daqui a pouco. Então, ele foi para Paris em 23 e voltou em 1930 por uma questão, eu não lembro agora exatamente, tipo uma coisa assim, não é o caso, né? Assim, inspirou o visto, ele tinha que voltar para o Brasil, alguma coisa desse tipo, uma coisa muito prática. E ele acabou ficando, né? Na realidade, ele, na época, ele acabou tendo ali uma junção grande com a questão do governo Vargas, e ele foi responsável pela implantação do cantor fiônico, que era um projeto, né, nacional, né, de ensinar música nas escolas, né? E meu pai participou, né? Meu pai que está com 95 anos, está vivo, né, muito bem, e ele conta, né, que ele foi 2 vezes para as aglomerações do Villa-Lobos. Então, 2 coisas interessantíssimas que ele conta. Primeiro, que Villa-Lobos era muito bravo. Segundo ele era pequenininho, mas segundo ele as pessoas tremiam quando o Villa-Lobos chegava, assim, de pavor, porque ele era, parece, muito rude com elas, né? E aí tem uma história, minha avó contava, né, que quando uma vez ele voltando do campo do Vosta, que eram milhares de crianças, né? Aí ele sentou na cama e começou a contar. Como é que foi? Ele começou a contar e ele cai literalmente de sono, desmaia de sono. Não consegue contar. Imagina o que era aquilo com milhares de crianças, né? Então, o Villa-Lobos acaba ficando definitivamente no Brasil e em 1936 compõe essa peça chamada Impressões Celesteiras, que é uma obra no estilo um pouco diferente do início da composição dele, né? Onde ele procurava talvez ser mais chocar mais as pessoas, ser mais enfant terrible, né? E também uma grande parte desse repertório ainda muito influenciado por Debussy. Aqui a gente se sentiu Villa-Lobos muito mais despojado, no sentido assim, ele compõe do jeito que ele quer, a hora que ele quer, ninguém tem nada com isso. Então ele faz uma música, uma peça muito romântica, muito expressiva, tem muito a ver com a índole mesmo brasileira, né? Uma vez eu fiz um concerto muitos anos atrás na Espanha e o crítico comentou assim que era talvez a tradução da famosa palavra que muitas vezes fala isso, né, que não existe em outras línguas, que é saudade, né? Então essa peça chama Impressões Celesteiras, então a gente procura descrever, imagino, né, uma serenata, né, alguém tocando no violão, talvez por a sua amada. Acho que a imagem que acho que tem mais a ver com o início da obra é essa, né? Então essa primeira parte é repetida no meio e no final, né? E entre esse refrão você tem passagens extremamente virtuosísticas, bastante brilhantes, né? E é muito surpreendente que o Villa-Lobos nunca foi pianista, né? Então assim, é um pouco inacreditável como é que ele conseguia escrever dessa maneira para um instrumento que ele não dominava, né? Então, bom, falei um pouco demais, então a gente vai começar com o Villa-Lobos, Impressões Celesteiras, composta em 1936.
então eu falei que eu ia voltar a Debussy, né? Então agora a gente vai ter 3 obras de Debussy, 3 prelúdios, né? Como eu falei, Debussy foi um autor que, de fato, impactou a história da música de uma forma bastante singular, né? Ele propôs basicamente uma sonoridade muito diferente do que se imaginava, né? Daí essa associação com os impressionistas, né? A gente costuma dizer que Ravel e Debussy são os autores impressionistas, né? São os compositores impressionistas. Nós músicos, né? A gente gasta bastante latim para falar das diferenças entre Debussy e Ravel. Mas na realidade eu acho que as diferenças são muito maiores do que as diferenças. Existem diferenças entre os dois, mas de fato essa ideia de alguma forma retratar impressões, né, menos descritivas, de forma menos descritiva, mas mais atmosferas, assim, é uma coisa que era muito cara, né, e era uma maneira muito nova de transmitir as emoções, as ideias através da música, né? E, como eu disse, então, Debussy foi muito influenciado, né? A gente consegue, inclusive, traçar alguns paralelos entre obras de Debussy e obras de Villa-Lobos. Existem semelhanças melódicas, de atmosfera, títulos, caráter, isso é bastante possível de ser feito, né? E, então, agora falando sobre Debussy, vou tocar 3 prelúdios, né? Então, o prelúdio, originalmente, é uma obra que, como o nome diz, introduzia alguma coisa, né? Ele, né, na introdução, preludiava alguma coisa, e foi usado dessa forma durante muito tempo na história da música, né? E, não sei se foi o primeiro, mas como tudo que Chopin fez, né, quando na hora que ele coloca a sua digital, se transforma em uma referência para todo mundo, né? Então, não sei se foi o primeiro, mas Chopin foi um dos primeiros a usar o prelúdio como uma obra independente, né? Não mais introduzir alguma coisa. E, sobretudo, tem essa famosa peça, 24 prelúdios, opus 28, e ele foi imitado isso por, né, muitos compositores, né? Aqui no Brasil, por exemplo, um exemplo muito significativo é o próprio Camargo Guarnieri, que escreveu 50 ponteiros, que na realidade nada mais é do que uma tentativa de abrasileirar um termo que seria o termo prelúdio, né? E Debussy, então, compôs 2 cadernos de prelúdios. Eu não vou explicar muito porque não vale a pena, porque Chopin Bach compôs 48 prelúdios. Chopin compôs 24, né, prelúdios, e Debussy compôs 2 cadernos de 12 prelúdios. Então, isso tem um motivo para isso, mas acho que foge um pouco o objetivo aqui de hoje, né? Então, mas algumas particularidades da obra de Debussy. Primeiro, quando a gente falou de impressões, ele coloca os prelúdios de Debussy têm título, né? Os outros não têm, os anteriores não têm, e ele coloca o título no final da peça, entre parênteses, sempre com reticências, né? Então, é sempre essa ideia de que você está sugerindo alguma coisa mais do que propriamente impondo ao intérprete alguma visão. Então, ele está sugerindo que aquilo é sobre aquele tema, né? Então, a partir dali, que o intérprete vai criar a sua versão da obra. Os 3 prelúdios que eu vou tocar, que são do primeiro caderno, foi composto em 1910, então vão ao 36, e daí para trás, 1910, e o primeiro chama La Fille aux Cheveux Blancs, né, que é a garota dos cabelos de linho, né? É muito interessante perceber em Debussy, a gente raramente encontra figura humana, uma pessoa normal, né? A garota dos cabelos de linho, o general é excêntrico, é abobada, é sempre assim, quase não tem figura humana de uma pessoa normal, corriqueira, né? É uma obra muito conhecida, né? Inclusive que vários de vocês conheçam, muito singela, né? E depois a gente vai tocar a Catedral Submersa, e nesse prelúdio a gente tem literalmente, é muito literal, uma história, né? Esse prelúdio é baseado numa lenda, segundo a qual na cidade de Is, a maré havia tragado a catedral, e no momento da maré vazante a catedral emerge, ela reaparece, né? E Debussy escreve a partitura assim, pouco a pouco, saindo das brumas, a catedral está aparecendo. E aí ela reaparece todo o esplendor, assim, como se fosse realmente um grande coro masculino cantando, pleno pulmões, ecoando naquela catedral. E, finalmente, no final da música, esse mesmo tema do coro, ele reaparece bem suave, e a gente tem, de fato, essa ideia de que se trata de uma lenda, né?
E a gente está falando de uma catedral onde a gente pode escutar essa ideia de sinos o tempo todo, né? Você tem esses sinos que ressoam, né, de forma forte, graves, outros sinos mais suaves, agudos. Então, essa ideia do sino ao tempo todo na peça, e essa ideia de uma lenda, né, bem visível, né? E, finalmente, Sei que a Vilha Vem do Oeste, né, que, traduzindo literalmente, foi isso que o Vento do Oeste viu. Né? Aparentemente, esse título é de empréstimo de, não sei se dos irmãos Grimm, agora não me lembro exatamente, mas não é original de Debussy. Mas o que o Vento do Oeste viu é bem poderoso, né? E a gente tem um outro elemento muito característico da Debussy, que é a natureza. E aí, só que é muito raro você ter Debussy uma obra tão violenta como essa. Então, esse vento ele traz a tempestade, o furacão, né, a natureza com um poder de destruição. Então, de Debussy, 3 preludes. La Fiche de Blanc, La Cathédrale de Nutty e Sei que a Vilha Vem do Oeste.
vai recuar mais um pouco ainda no tempo, né? Ainda bem em 1859, para ser mais preciso, que é quando Wagner escreve só para questões outras. Então, por que eu estou trazendo Wagner nesse contexto, né, de França-Brasil, né? Na verdade, a França do segundo metade do século XIX estava bem dividida entre os wagnerianos e os anti-wagnerianos, né? E uma sociedade polarizada, podemos dizer assim. E, de fato, Wagner, da mesma forma como Debussy, é um autor que tem uma influência marcante na história da música, né? Talvez assim, Debussy, talvez até porque mais na concepção de sonoridade, né? Não que Wagner não tenha isso, mas o Wagner é muito concentrado na ópera, né? Então, Wagner, essa ideia de trazer uma arte única, né? Que unia música, a palavra, a expressão, a atuação, o cenário, o figurino, né? A ideologia, tudo junto, né? Então, a ideia de arte total é muito sedutora e fez realmente muitos seguidores, né, naquele momento. Mas existia na França uma ideia que isso talvez fosse muito falasse contrário a uma ideia de nacionalidade, de soberania nacional também para o nosso tempo. E então tinham os wagnerianos e os anti-wagnerianos, né? E Debussy parece que no começo ele era ainda jovem, né? Era um wagneriano, mas depois ele acaba traçando um caminho completamente diferente, né? Então vocês vão ver que é uma música muito mais, de uma forma muito mais visceral, né? Uma paixões muito mais viscerais, né? Enquanto Debussy paira um pouco sobre isso, apesar da última peça, né? Mas não é tão visceral quanto Wagner, né? Então eu vou tocar um trecho do Tristan e Isolde, que é uma das obras mais emblemáticas de Wagner. É o trecho final da ópera, quando Tristão já está morto, e Isolde então canta uma espécie assim, de devaneio. Ela canta as qualidades, né, todas do Tristão como se ele estivesse vivo, né? E acaba morrendo, né, com a morte mais romântica de todas, que é a morte por amor, né? Que aliás vai se repetir em várias obras. Aliás é o tema, quem falou comigo, né, é o tema de uma série que né? A gente vai ter lá na França Maria Luísa Oscar Americana, que foi a morte por amor em várias óperas, grandes óperas. E então é uma obra absolutamente, né, deslumbrante, de uma beleza única. E para falar um pouco os termos técnicos, né, especialmente uma questão dos cromatismos, né, que são muito mais raros do Debussy, né? Então, de Wagner, na realidade, uma transcrição de esqueci de falar isso. É uma obra para orquestra, né, uma obra para solistas, né, voz, né, coro, orquestra, e a gente vai fazer uma versão aqui de piano, que era uma coisa muito comum no século XIX, porque evidentemente não tinha CD, não tinha gravação. A única maneira de você trazer esses grandes hits para as suas casas era através das transcrições feitas para piano. Então os grandes pianistas faziam com muita frequência essas transcrições, que eram muito difíceis, inclusive. Então Liszt fez transcrições de óperas alemãs, óperas francesas, óperas italianas. São 3 coleções de álbuns assim, com muitas transcrições. E de uma maneira assim, absolutamente genial, né? A transcrição é muitíssimo bem feita. A gente quase consegue identificar os estudos que estão feitos. Então, de Wagner, com a transcrição de Liszt, Morte de Isolde.
seja algo mais bonito que isso, realmente, né? Uma beleza, né? E de uma emoção, né? Bom, aí agora a gente vai retroagir aqui, a gente vai voltar, né, para um momento um pouco mais perto da gente, que é com Cláudio Santoro. Então, essas duas obras estão aqui por causa de uma história muito pitoresca que me foi contada pelo filho de Santoro, Alexandre Santoro, que é cravista, e ele contou que, Santoro, um compositor amazonense, né, veio para o Rio de Janeiro, se ligou ali a um grupo chamado Música Viva, né, uma vanguarda, né, que procuravam novas linguagens, e capitaneados ali com o professor era o Paul Reuter, que era alguém que veio, fugiu da guerra, para o Brasil, e que era o grande líder da renovação musical daquele momento, né. E todos eles muito influenciados, muito ligados a essa ideia do social relacionado com a renovação também da linguagem musical. E o Santoro acaba ganhando uma bolsa para ir para Moscou, né? Ele vai estudar, passa vários anos em Moscou, e tudo muito ligado com a ideia da ideologia e tal. E em Moscou, provavelmente, Paul Reuter, ele trazia uma ideia de uma música dodecafônica, uma música extremamente complexa, de muito difícil compreensão, muito difícil comunicação. E naquela época, no regime socialista, o que se pregava era justamente o contrário, né? Então era uma obra muito comunicativa, que todos pudessem compreender, que todo o povo pudesse, de alguma forma, estar ali junto, escutando aquilo, compreendendo aquilo muito facilmente. E, de fato, né, então, o Santoro tem uma simplificação muito grande da sua linguagem, e ele era bastante jovem e muito namorador, e se encanta com a Lia. E a Lia era mulher de uma das personalidades, um dos manda-chuvas do partido. E aí ele é convidado, por causa disso, a se retirar da União Soviética. Então ele vai primeiro ali para a Prisão de Ferro, depois vem para o Ocidente. E nessa época era muito difícil ele trazer ele tinha conselhos, ele tinha um certo dinheiro ali, né? E era muito difícil ele transformar aquilo em moeda para ser utilizada no Ocidente. E aí uma das possibilidades era transformar aquilo em milhagem. E ele transforma em milhagem, então tem várias milhas para andar de avião, mas muito duro. Então isso, a história que o filho me conta, do filho do Santoro me conta, é que ele, quando ele queria ter uma boa refeição, ele pegava um avião. E naquela época, eles comiam muito bem nos aviões. E aí, numa dessas viagens, ele vai para Paris. Né? Então daí a ligação, o tema de hoje, ele vai para Paris e ele encontra Vinícius de Moraes. E ele tinha, o Santoro tinha nitidamente, ele acreditava que a Lia ia deixar o seu marido e ia se encontrar com ele no Ocidente. E, evidentemente, isso nunca aconteceu. E ele, então, com maior dor de cotovelo, e o Vinícius, talvez com mais uma das suas infinitas dores de cotovelo. Então, é um encontro muito frutífero. E eles escrevem, então, essas canções de amor, que, na verdade, deviam ser mais canções de fossa. Mas são lindas, assim, muito no estilo bossa nova, assim, uma coisa muito comunicativa, muito assim, amor à primeira vista. E algumas dessas obras já tinham sido escritas pelo Santoro para piano solo, né? E várias delas são transcritas para canto e piano. Vinícius faz a letra e fica uma versão para canto e piano, e algumas outras também acho que eles compõem ali já direto para canto e piano. Então eu vou tocar do Santoro. São todas elas muito curtinhas. Então a primeira chama-se A Calado da Rosa, né? Tem uma versão para canto e piano, vou tocar a versão evidentemente para só, não vou cantar, posso poupar vocês disso. Depois outra chama Em Algum Lugar. Depois a terceira não tem a versão para canto, e mais duas paulistanas, né? Que são também obras mais ou menos do mesmo estilo, muito melodiosas, muito expressivas, esse clima um pouco de bossa nova.
produtos são todos dedicados a Lia. E aí, então, para terminar, eu vou voltar a Vila Lobos. E aí, a 1959, que é quando, 1949, que é quando Vila Lobos compõe a sua última peça para piano. Ele vai só falecer em 1959, 10 anos depois, mas não mais compõe para piano. E essa peça foi, na realidade, uma encomenda da Unesco, né, que tem essa em Paris, e que, para celebrar naquele momento o centenário de morte de Chopin, que é um autor emblemático do século XIX, primeira metade do século XIX, que viveu uma parte da sua vida e fez sucesso, apesar de ser polonês, né, na França, né, em Paris. E então Vila Lobos fez essa encomenda, respondeu essa encomenda, na verdade, com duas obras. Um noturno e uma balada, que são gêneros tipicamente chopinianos. Chopin, falei, né, que Chopin escreveu os preludios, quatro prelúdios, né, muito famosos. Tudo, como repetindo, tudo que Chopin meteu a mão é absolutamente parâmetro para as gerações que vieram depois dele, né? Uma genialidade, de alguma coisa única sempre, né? E ele escreveu então Chopin vários noturnos. Não foi o inventor do gênero, foi o John Field, um compositor irlandês, mas os noturnos de Chopin evidentemente são muito conhecidos, né? Tem o Noturno Opus 9 que todo mundo conhece. E Vila Lobos, de alguma forma, ele procura incorporar essa atmosfera, né, de uma obra mais melodiosa, mais melancólica, que evoca essa calmaria, digamos, da noite. E em seguida a balada, que também é um gênero, Chopin escreveu 4 baladas muito conhecidas, muito famosas, por repertório do piano solo. Então Vila Lobos também então, faz aqui uma balada, que é bastante uma peça heróica, virtuosística, de novo, né? Chama a atenção o fato de alguém não pianista poder escrever dessa maneira para o instrumento. E uma peça difícil, bastante virtuosística. E apesar de a gente conseguir identificar alguns traços chopinianos nas obras, a personalidade de Vila Lobos é tão grande assim, que você consegue identificar que é Vila Lobos logo desde o início. Então, diz Vila Lobos, homenagem a Chopin, o título em francês, né, a encomenda da Unesco, homenagem a Chopin, noturno e balada.
curti, mas não tem nada a ver com o programa. Eu tenho um link, claro, com Paris ou com a França, que é uma peça com um autor que eu adoro, que é o Lourenço Fernandes, autor brasileiro, e que escreveu uma peça chamada Suíte Brasileira, a segunda Suíte Brasileira, e a primeira, já tem um link, a primeira é um conteio, que na verdade então seria a forma de chamar o prelúdio de uma maneira brasileirada, né? Então, conteio da suíte número 2 brasileira, Lourenço Fernandes.